Olá, eu me chamo Gessé e junto com o Jonathan nós vamos apresentar o trabalho de banco de dados 2 a respeito do Apache Spark. E o que é o Apache Spark? O mesmo é uma engine de análise unificada para processamento de dados em larga escala, possuindo APIs de alto nível que são disponíveis em Python, Scala, Java, R e também em SQL. Ok, e como que o Apache Spark ele funciona? Né? Ele utiliza uma estratégia de sistemas distribuídos, que nós também chamamos de clusters, né? É o termo em inglês para isso. E ele utiliza esse sistema para processar grandes quantidades de dados de maneira paralela. Dessa forma, a gente consegue ter um ganho significativo no desempenho desse processamento de dados, reduzindo assim o tempo total desse processamento. O que são clusters? Bom, os clusters são grupos integrados de computadores que trabalham juntos para processarem simultaneamente determinadas tarefas. E a ideia aqui é aproveitar o poder de processamento de mais de uma máquina para resolver uma tarefa muito complexa. Como já sabemos, o Apache Spark ele utiliza esses sistemas distribuídos para conseguir processar uma larga escala de dados. Sendo assim, temos o Driver Program, que possui dentro dele o Spark Context, onde o mesmo informa quais são os processos que serão executados. Temos também o Cluster Manager, que distribui as partições dos processos para serem executadas paralelamente. Por fim, temos os Worker Nodes, que são responsáveis por executar somente a partição de tarefa destinada a ele. No próximo slide, apresentaremos como funciona essa arquitetura do Apache Spark. Neste slide nós temos um diagrama que representa a arquitetura do Apache Spark. O Apache Spark ele trabalha com a arquitetura chamada Master-Slave. O Master, nesse caso, é o nosso Driver Program, e ele é o responsável por criar o Spark Context, como demonstrado no diagrama, tá? E ele também é responsável por designar as tarefas para os slaves. Os slaves são chamados de Worker Nodes, que são os Worker Nodes já explicados anteriormente pelo Jonathan. E toda essa arquitetura, essa comunicação é gerenciada pelo Cluster Manager, que é este módulo representado no nosso diagrama. Todo esse processamento é feito em cima de uma estrutura fundamental de dados para o Apache Spark, que é chamada de RDD, que será explicado melhor no próximo slide. E o que são RDD? RDD é uma sigla para Resilient Distributed Dataset, que, como dito anteriormente pelo GCE, é uma estrutura de dados fundamental do Apache Spark. E o RDD ele é uma maneira de representar os datasets que estão distribuídos entre os workers, sendo processados paralelamente. Esses dados eles são imutáveis e recuperáveis em casos de falha durante o processo do mesmo em algum dos workers. É importante frisar que, como os RDDs eles são imutáveis, ao realizar a manipulação dos dados, nenhum RDD é modificado. O que ocorre é a criação de um novo RDD com as modificações necessárias. Ou seja, dado um RDD, quando eu desejo realizar alguma modificação nele, eu preciso utilizar das transformações. Sendo assim, ao transformar um RDD, eu gero um novo. Eu não modifico o RDD atual. Então, sempre que eu quiser modificar algum dado dentro desse RDD, eu utilizo uma transformação que me gera um novo RDD. Dado com tudo que foi explicado até o momento, o GCE irá mostrar um exemplo de código que processaremos dados utilizando o Apache Spark. Então, nesse exemplo, a gente vai fazer um programa que ele conta a quantidade de palavras de um arquivo TXT. Nesse exemplo aqui, a gente vai utilizar esse arquivo. É um arquivo um tanto grandinho, né? E ele contém uma palavra por linha. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é importar do PySpark.sql o Spark Session. O Spark Session ele é um invólucro, tá, que contém tanto o Spark Context quanto o Hive Context e o SQL Context. E o Spark Context é importante para que a gente possa criar o contexto da nossa aplicação, tal qual a gente explicou lá na arquitetura do Spark. Esse Spark Session é um facilitador para a gente, tá? É mais simples a gente criar toda essa configuração e ele vem do PySpark.sql.
Então agora o que a gente vai fazer, tá, é criar a configuração da nossa sessão. Então na variável Spark a gente vai chamar Spark Session.builder para criar essa sessão. A gente pode então passar um app name, tá, que vai ser o nome dessa sessão. Eu vou dar o nome aqui de counter. A gente pode então passar um master, que é o master lá da arquitetura, como a gente tinha citado lá da clusterização. E aqui a gente vai passar uma URL que define, como está explicado aqui, a URL desse master no qual a gente vai se conectar. Como a gente está rodando esse exemplo localmente, a gente passa então local. Entre colchetes, então, a gente pode definir quantos cores a gente vai utilizar para realizar esse processamento. Eu vou utilizar aqui 2, nosso exemplo. Por fim, a gente passa get or create. Caso essa sessão já tenha sido criada, ele só vai obter essa sessão. Caso contrário, ele cria a sessão para a gente. Então, agora o próximo passo a ser tomado é a gente ler o nosso arquivo. Então aqui na variável textFile eu vou chamar a nossa sessão. Depois eu vou chamar então o nosso contexto, o nosso Spark Context, para que eu possa acessar as funções do nosso Spark Core, né, do núcleo duro ali do Apache Spark. E então eu vou utilizar a função textFile, que ela serve para que a gente possa ler um arquivo do tipo txt. No caso, então, eu vou passar o nosso dicionário.txt. Então, eu vou criar aqui uma variável words. Nessa variável, eu vou chamar o textFile.flatMap. Essa função flatMap, ela vai vai varrer iterativamente todo o meu textfile. E em cada um dos registros ali dentro do meu textfile, ela vai aplicar uma função que eu vou definir. No caso do flatMap, um registro que eu leio e aplico essa minha função pode me gerar mais do que um registro. Dependendo da função que eu passar e dependendo do registro que eu li, eu posso ter como retorno mais do que um registro. Que é diferente, por exemplo, do caso do map. Só map. Nesse caso, um registro que eu li e aplico essa função vai me retornar apenas um registro. Então, aqui eu vou criar uma função anônima que vai passar pelas linhas. E em cada linha a gente vai dar um split no fim dessa linha. Isso vai fazer com que a gente consiga pegar as palavras de cada linha. No caso, como eu tenho uma palavra por linha só, a gente vai conseguir pegar de cada linha a palavra ali existente. Então, agora, a única coisa que a gente precisa fazer, a gente já tem as palavras, a gente só precisa contar quantas palavras existem nesse text file. Então eu vou criar aqui uma variável words quantity e eu vou fazer o seguinte, eu vou passar words.count. Isso vai retornar para mim, na minha variável words quantity, a quantidade de palavras que eu tenho em words. Então agora a gente dá um print. Feito isso, a gente já consegue executar o nosso programa. Então eu vou abrir aqui o meu terminal. A gente vai então navegar até a pasta onde está o nosso programa. E a gente só precisa rodar um Python 3 e o nome do nosso arquivo. No caso é exemplo.py. A gente dá um Enter e espera rodar. Ele exibiu aqui então pra gente que a quantidade de palavras desse arquivo é 261.797. Vamos conferir se isso está certo? Se a gente vier aqui, como a gente tem uma palavra por linha, a quantidade de linhas é a quantidade de palavras que nós temos nesse arquivo, certo? Nós viermos aqui embaixo, nós vamos ver que nós temos 261.797 palavras, assim como está aqui exibido no nosso terminal. Esse é um exemplo bem simples, mas que já demonstra como a gente pode utilizar o Apache Spark, no caso aqui utilizando a API para o Python do Apache Spark, que é o PySpark. Vale a pena a gente lembrar também que o Apache Spark ele realiza processamento paralelo. Então, quando a gente chama aqui words.count, o que ocorre é que o nosso arquivo dicionário.txt, que a gente está lendo na variável textFile, ele vai ser particionado. Então, vão ser criadas partições e essas partições elas vão ser executadas paralelamente. Isso é o que confere essa capacidade que o Apache Spark tem de conseguir processar grandes quantidades de dados
com um tempo mais rápido do que os seus concorrentes.